Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do LagoCast, o podcast oficial da Lagoinha no Distrito Federal. E hoje está aqui à minha frente um dos pregadores da segunda edição do Avivamento, da nossa conferência Hero aqui de Brasília, pastor Maxwell. Pastor, obrigado demais por aceitar o convite. Tamo junto. Por vir até Brasília para ministrar, para nos abençoar. Expectativa grande. É isso aí. E me fala uma coisa aqui, o senhor já conhecia a Lagoinha Brasília? Sim, já tinha vindo aqui algumas vezes. E o senhor, o pastor Richard disse assim, olha, nome bom para homens, pastor Max, ele chama Max, eu falei, as intimidades. Pastor Maxwell é um homem de Deus, tem um trabalho muito bom. O senhor é pastor da Lagoinha Belém, não é isso? Isso. Estou ali servindo naquela região norte, né? Uhum. E na área do Pará, tem 144 municípios, mas eu também estou responsável por Tocantins e o Amapá, é a regional nossa ali, sim. Norte 1. Que bênção. E é interessante porque a Lagoinha, como é uma igreja conhecida, as pessoas falam muito da Matriz, de Orlando, Alphaville e tal. E aí eu falo assim, você conhece a Lagoinha Belém? Não, ainda não. Cara, entra no Instagram deles aí. Entra no YouTube, assiste as coisas. Pessoal, cara, eu não sabia que tinha uma igreja desse tamanho fazendo esse trabalho tão grande e tal, porque às vezes acho que as pessoas não sabem, né? E eu acho que é tão legal quando a gente consegue essas oportunidades de trazer pessoas como o senhor aqui para ministrar. A gente vai fazer semana que vem 5 anos. Então é uma igreja que está caminhando aqui, né? E me tira uma dúvida. O trabalho lá em Belém, o senhor veio da Matriz e foi enviado? O senhor já era de lá e abriu uma lagoinha do zero? Como é que foi isso? Então, primeiro eu quero te dizer assim, você falou um negócio muito interessante, né? Esse mover do Senhor, esse soprar do Senhor. Eu sempre digo que nós somos uma igreja congregando em diversos lugares do mundo, mas somos uma igreja. Então, esse mover ele tem acontecido em tantos lugares. Acabaste de dizer aí, 5 anos. Como é que explica o que está acontecendo aqui em Brasília? É a graça, né? Não tem como explicar. É a mão do Senhor, é o favor do Senhor. Eu sempre digo assim, gente, só obedece e não atrapalha. Deixa o Senhor fazer. Fluir, é verdade. O pastor Paul Bell, ele esteve aqui, ele falou assim, Léo, a gente está vivendo uma hiper colheita, uma super safra. A gente planta, mas a nossa colheita é desproporcional. Deus tem feito algo sensacional. Deus dá o crescimento, né? Deus tem soprado de uma maneira tão sobrenatural. Lá em Belém mesmo, nós fizemos 6 anos. Né? Também é muito nova, né? Nova. Meu Deus do céu. E assim, comecei em casa, na sala de casa, né? Eu achei que o convite foi feito e eu fiquei orando, foi um processo longo, demorou aproximadamente 2 anos, e quando, de fato, Deus falou ali para eu iniciar esse trabalho, eu fui num prédio logo grande, pensei, bom, ok, pastor, vamos começar, mas está aqui o prédio, está aqui o nome do corretor. E aí eu me imaginei, eles vão alugar o prédio, vão mandar o Diante do Trono aqui para inaugurar. O pastor Márcio vai vir, vai orar por mim e eu vou tocar o trabalho. E aí veio um áudio rindo, filho, igreja não se planta, igreja nasce. Então começou lá na sala de casa, depois 3 reuniões eu estava fazendo já no salão de festa de casa, e aí tinha fila, então quem vinha hoje não podia vir na próxima, né? Aí a gente conseguiu uma faculdade, cederam para a gente uma faculdade para fazer reunião. Isso começou em outubro de 2018, mas dia 10 de janeiro de 2019, nós estávamos em um prédio assim, que nós tínhamos alugado. Muito rápido. Então, de lá, foi milagre atrás de milagre. Né? Hoje nós estamos num lugar que, por isso que eu estou falando, Deus, ele dá a direção. Estamos dentro de um shopping de Belém, a primeira igreja em um shopping em Belém, e hoje nós temos a capacidade de 3.200 pessoas sentadas, mas ainda há pouco eu te mostrei um vídeo, né? Sim, nós colocamos mais de 5.000 pessoas. É surreal, né? Em pé ali. Então, não tem como justificar, a não ser explicar, melhor dizendo, a não ser dizer milagre, aquilo que não se explica é milagre, né? Eu lembro que o próprio prédio, lá quando eu estava operando da coluna, e Deus falou, olha, senti no meu coração, manda alguém lá no shopping. E eu mandei, e entrei para fazer a operação. 15 dias eu fiquei recuperando, e quando eu saí, eu fui no shopping, uma reunião, e já fui com uma proposta. Cheguei lá, vi, e fiz a proposta para um homem, para o prédio, ele queria 160 mil no aluguel, e eu disse, bom, Deus, se tu mandou eu vir aqui desse valor, a gente não consegue pagar. Né? Então, eu levei uma proposta, nós pagávamos 40 mil reais no aluguel que nós estávamos, e aí eu levei uma proposta por 35 mil. E eu levei pela fé, milagre é milagre. E aí eu cheguei lá e disse, expliquei para ele, falei, nós vamos entrar aqui, se você permitir, porque Deus deu a direção, nós vamos abençoar teu shopping.
todas essas lojas que não estão alugadas, você vai estar alugando. Você vai ter disputa por espaço aqui, porque nós vamos trazer público e nós vamos abençoar. Você vai ser um cooperador da obra de Deus. Essa região aqui vai ser abençoada. E foi o que aconteceu, foi um ato profético. Eu disse para ele, eu não consigo te pagar 160, mas está aqui minha proposta, 35 mil. Pensa numa reunião formal da superintendência de um shopping todinho ali, eu dizendo 35 mil. O cara deu um pulo na cadeira. E 2 meses se passaram, ele me chamou para uma outra reunião e disse, olha, pastor, 35 mil não dá não, mas 36 a gente fecha. Olha aí. Você falou, vou pensar. Eu falei, então faz 10 anos de contrato, moço. Uau. E aí, estamos lá, fluindo, sabe? É um milagre de Deus, é um negócio assim que... É milagre, você que está me vendo, com certeza que faz parte de Lagoinha, ou faz parte daquilo que Deus está fazendo nesse tempo, você sabe que nós estamos vivendo um milagre. São provisões, são situações que você percebe que, de fato, é o mover do Senhor, né? Aqui não é muito diferente não, pastor, porque a gente está hoje numa antiga casa de festa, que era uma das maiores aqui do Distrito Federal, Centro-Oeste, de fama também, era muito conhecida. E quando nós mudamos para cá, nós éramos 120 membros. Uau. E, assim, muitas outras igrejas pleitearam esse espaço aqui. Não que a nossa seja melhor, não é isso, mas aprove ao Senhor que fosse Lagoinha. E o nosso pastor foi nesse mesmo tom de, olha, é isso, nossa realidade é essa, porém, vamos acontecer isso. E aí a dona aceitou a proposta, e aí houve uma negociação de compra, e meses depois a dona veio aqui, assistiu o culto, aceitou Jesus, batizou, congregou com a gente. Jesus! Assim, como é que Deus faz a obra? Então, muitas pessoas falavam, meu Deus, a Global deve ter ido em peso aí para Brasília para resolver isso. Eu falei, irmão, veio em peso de oração, porque realmente a bênção do pastor Márcio, pastor Ezenete, tem uma coisa sobrenatural. A liderança do pastor André, o que a gente aprende com eles é incrível. Mas foi a palavra do pastor Márcio, vai. Falou o pastor, vai. E foi. Então, assim, quando você está na direção, é impressionante. Eu sempre digo assim, nós não estamos começando no Brasil, nós estamos começando na cidade, mas tem um legado, quase 70 anos aí de história, de legado, de algo experimentado, algo que Deus deu uma visão. Né? Então, nós temos uma visão clara, né? É tão lindo falar assim, levar cada um a se parecer com Jesus, cara, isso é extraordinário, porque alguém que se parece com Jesus não acessa pornografia, não mente, não trai a esposa, tem hombridade, é leal. Impacta a sociedade toda, porque honra o seu trabalho. Exatamente. Eu sou apaixonado por essa visão, sabe? Sim. Acho que eu sempre digo para as pessoas, você está transformando a sociedade a partir da tua ação. E aquilo que Deus faz em nós, Ele faz através de nós, sabe? Eu percebo isso porque aquilo que era tua dor cura e você passa a ser agente de transformação. Eu desafio a igreja, eu falo, gente, você não pode ser salvo se não está satisfeito. Entende? Porque aí vira cliente, nós não somos clientes. Sim. Nós somos agentes de transformação nessa geração. Nós somos respostas de Deus para o mundo. Não é altivez, mas eu vou te dizer, onde tem uma resposta para a humanidade que não esteja na igreja? Sabe? Não tem resposta. A filosofia é estabelecida, mas ela muda. A ciência, ela nunca consegue remover uma vírgula da palavra de Deus. Pelo contrário, todas as vezes que as pessoas estudam muito, elas percebem, olha, isso aqui já estava na Bíblia. Né? Então, eu gosto de discutir, inclusive, com ateu. Acho muito legal conversar com ateu, porque é mais fácil acreditar do que não acreditar. É preciso ter mais fé para negar do que para acreditar, né? Então, aquilo que a gente carrega é transformador, é poderoso. Aquela teologia da arquitetura de Deus, né? Tipo, cara, a gente está à distância do sol perfeita que se fosse mais perto queimaria, se fosse mais longe congelaria. Então, existem tantas coincidências perfeitas para que tudo existisse. Para um cara não acreditar que existe um Deus criador, ele tem que ter muito mais fé que a gente. Eu não sei se você viu ali o Tasso Licurgo essa semana, que fez um podcast com 25 ateus contra ele. Eu ainda não assisti, mas o YouTube tá me recomendando essa thumbnail lá o tempo todo. Eu falei, eu vou assistir. Rapaz, tem umas coisas assim interessantes ali. É ciência, né? Não tem como... Olha, se você vê, Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Então a gente pode conhecer o autor pela obra. Nós somos trino também, espiritual e corpo. Dentro da nossa cabeça tem os 3 sistemas que formam o nosso cérebro: límbico, reptiliano e neocórtex. Base da matéria, prótons, elétrons e nêutrons. O tempo, né? Passado, presente, futuro, estado físico da matéria, sólido, líquido, gasoso. Enfim, como que nega? Né? Como que é uma coincidência isso?
né? Então, é muito mais... As 3 dimensões também. Altura, largura, profundidade. Gente, não tem como. Então, é muito mais fácil acreditar. A fé, você enxerga, a ciência não consegue. Eu desafio isso, né? Eu fico assim, tranquilo para dizer, a ciência não consegue. Se a ciência evoluiu tanto, faz cirurgia com um robô, por que não consegue remover uma vírgula da palavra de Deus? Por que não consegue refutar de maneira real, né, alguma coisa da palavra de Deus? Não tem. Todas as verdades estabelecidas, elas permanecem intactas até hoje. Então, por isso que eu falo, o que a gente carrega é a resposta para o mundo. A igreja, ela carrega uma mensagem poderosa, sabe? Uma mensagem que transforma. A única instituição criada, 2 instituições criadas por Deus, é a igreja e a família. Verdade. Então, a família é base, a igreja é esse lugar que congrega a família restaurada para transformar. Eu até vou falar um pouco sobre isso, porque a Bíblia diz que criou o homem à sua imagem e sua semelhança. Então, e mandou multiplicar. E a gente acha que, às vezes, a multiplicação é só na questão da procriação. Mas é multiplicar também a imagem e semelhança do Senhor. Mas, então, poder multiplicador, Deus deu ao homem. Se é para o bem, se é para o mal. Igual a vida. Deus deu o dom da vida. É algo, um dom de Deus. Sim. E você usa a tua vida para o que quer. Teu talento você usa para o que quer. O poder da multiplicação usa para o que quer. Então, o que é que você está multiplicando? Né? A imagem e semelhança do Senhor, que às vezes a gente reclama da família, do filho, da sociedade, mas às vezes é resultado das nossas ausências ou distorções. Né? A gente quer dizer, olha, vamos para ali, mas você nunca foi, você não vai dirigir uma pessoa para um lugar que você nunca conhece, nunca foi. Então, eu penso nisso, assim, a igreja ela tem essa mensagem que alinha, que transforma, que traz um sentido, sabe? Essa semana, nós recebemos lá na igreja meu Deus, Luciano Camargo, né? Da dupla Zezé de Camargo e Luciano. Sim. E eu tive a oportunidade de conversar com ele ali, ele está impactado com aquilo. Ele disse assim, pastor, eu tenho sucesso, tenho fama, tenho conhecimento, tenho acessos, né? Network, tenho contato, recursos, tenho tudo, mas eu tinha um vazio. Hoje, eu me sinto preenchido, eu me sinto feliz, eu consigo discernir o que eu estou vivendo, eu quero mais isso. Eu fui pregar, ele estava lá sentado assistindo a palavra, sabe? Ele ficou vibrando. É alguém que teve contato com essa palavra, independente da raça, cor, status social, status de artista ou não, né? Enfim, de uma envergadura como essa. Sim. Cara, tem contato com essa mensagem, não tem jeito. Preenche o vazio. Você vê o Hollywood, ou vê aqui mesmo no Brasil, essa galera tem tanta fama, tanta coisa, mas todos sofrem com problemas emocionais, com vazios. Né? Eu me lembro que eu conheci o Cris Duran muitos anos atrás, 20 anos atrás, quando ele estava convertendo, ele estava cantando, estava no auge, e ele participava de um GC, que eu também ia, e eu falava, esse cara é famoso aí, está convertendo, deve ser moda, deve ser estratégia de marketing, mas você vê os caras convertidos. E hoje, até hoje, ele é um crente ali firme, pregando. O próprio Rodolfo também, né? Então, é lindo quando você vê. O cara não precisava converter aos olhos do mundo. Porque já tem fama, já tem status, tem o dinheiro. Mas esse vazio, ele não mede classe, não mede isso. Se não for Jesus... Pastorzão, vou te falar uma coisa. Lógico, guardando as devidas proporções, mas lá no meu estado, eu era um artista da noite, né? Então, nasci no Evangelho, mas fiquei um tempo afastado e eu comecei a tocar em micaretas fora de época, naquela época, nos anos 90 ali. Então, trio elétrico e tudo. Então, tinha 17 anos, 18 anos, então aquilo era fama, dinheiro, enfim, todo o desdobramento dessa realidade. Sim. Né? Então, chegou um momento, nós tínhamos recurso, tínhamos fama, local, mas eu entrei no processo depressivo. Quantas e quantas vezes eu estava num show, num palco, num trio, lagrimava, eu não sabia explicar. No fundo eu sabia, né? Mas às vezes você está envolvido emocionalmente em algo que eu não tinha nada, não. Eu só estava triste. Quando eu olhava para trás, eu dizia, Deus nunca vai me aceitar de volta, porque eu pedi para ele me ensinar a tocar, e eu estou usando o talento que ele me deu
para outra coisa, para outra finalidade, de eu trair o Senhor. E aí Satanás seta, dizer, você não vale nada, Deus não te aceita, não tem jeito, mas para ti, eu marquei o dia de me matar. É mesmo? Foi. Falei, não, eu vou me matar. Uhum. E a banda estava num sucesso, a banda tinha vários contratos, nós tínhamos bloco de carnaval nosso, nós tínhamos alguns acessos interessantes. E acontece que eu fui num evento, depois de alguns anos sem ir na igreja, eu fui num evento da cristão, e entrei lá, fiquei lá, um amigo meu me convidou, a importância de convidar. É muito importante convidar. O cara não sabia não quero ser chato, não vou parecer que sou religioso. Cara, tem que chamar. Né? Ele me chamou, eu fui, e aí, de repente, subiu no palco lá, no altar, uma banda, e o pessoal começou a gritar, e a pessoa mandou parar de gritar. E aquilo me chamou a atenção, porque o show é isso, grita, bora pra cima. Tudo que o artista quer é esse feedback. Né? E ela mandou parar de gritar. E aí puxou só na garganta, só na voz, a capela, né? Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Era o Diante do Trono, a Ana Paula ali cantando. Aquilo, eu nunca tinha ouvido na minha vida, nem visto aquela banda, nada. Aquela letra daquela canção era o próprio Deus dizendo para mim, era um recado de Deus. Ali foi um divisor de águas, porque quando eu saí daquele momento, eu cheguei com a banda no dia seguinte e disse, gente, eu estou saindo da banda. Eu não posso mais ficar. Eu rompi o contrato, saí, não levei nada meu. Não quis nada. Mudei meu telefone, tudo. Abri mão de tudo. E estou vivendo hoje uma outra realidade, sabe? Então, assim, mesmo diante das pessoas, aparentemente show, dinheiro, mulheres, fama, mas estava depressivo. Se eu chegasse com alguém e dissesse assim, eu quero me matar, ele tá louco. Mas quantas pessoas não vivem essa realidade? E a gente vê a notícia e fala, meu Deus, mas ele estava tão bem, a vida dele, aparentemente, né? E isso não é só no mundo, não, dentro da igreja também. Porque às vezes a gente está falando de algo tão distante, e dentro da igreja tem pressão que a pessoa se coloca, a questão da religiosidade, enfim, tantas realidades, que o fato é o seguinte, você precisa ter um encontro com Cristo. É verdade. Isso é transformador. É algo que muda a rota, né? Jesus é o caminho. Então, eu penso muito nisso. A gente precisa ter... nós carregamos uma mensagem que aponta para a mensagem que é Ele, né? Então, eu não vejo solução fora da igreja. A igreja não é na economia, não é no governo, não, é em Deus, cara. É em Deus. Deus é a solução. Deus é... Pois é, o pessoal fica muito assim, às vezes aqui em Brasília, que tem esse cunho político muito pesado, né? E agora, quem que vai ser presidente? Fulano, ciclano. Eu falei, olha, vamos ser cidadão, vota e tudo, mas o Salmo 37,5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fala, mas vai ser melhor para a igreja fulano do que ciclano. Não. Para a igreja o melhor é sempre pregar o evangelho, é viver Cristo, porque a igreja ela precisa ser vista como essa entidade, esse corpo de Cristo mesmo, que faz a diferença. Se vai ter algum gestor que é mais afeiçoado, amém. Se for vai perseguir, amém também. Nada disso nunca foi um problema para a igreja deixar de fazer. Né? A gente aqui vê muito o trabalho da Lagoinha na China, undergrounds, né, e tal, células. Centenas e centenas de pessoas já estão cultuando a Deus, adorando ao Senhor. Você fala, meu Deus, num ambiente ditatorial como esse. Mas a palavra, ela subsiste, né? Ela permanece. A palavra é dínamos, é poder de Deus para desfazer a obra de Satanás. Então, a palavra transforma, penetra onde nada penetra. Né? Ela faz nascer um novo espírito. Né? Eu acho poderoso isso. O ser humano, quando a gente fala da palavra, do perdão, de uma família restaurada, às vezes, humanamente, você olha e diz assim, é impossível. De fato, é impossível para a gente. Mas a Bíblia diz que quando nós temos um encontro com o Senhor, a graça que nos alcança e o amor de Deus manifestado na cruz gera em nós um novo espírito. Então, esse espírito novo não é um renovado, um novo espírito. Estava morto o velho espírito. Nasceu um novo espírito. Ele vai, e agora, alimentado pela palavra, ele vai alimentar a tua alma. E a alma alimentada pela palavra, pelo Espírito, nos dará capacidade para acontecer o que está em Romanos 12, entregar o nosso corpo como sacrifício vivo. Então, nunca é de nós mesmos. Existe uma origem, é o Senhor. O fruto é o Espírito Santo que gera em nós. Então,
claro que, humanamente falando, é impossível nós nos salvarmos, até porque é lógico, nós temos o senso de moral, de certo, de errado, a ética, isso também vem de Deus. O homem sem o princípio cristão, ele é um caos, é uma anarquia, né? Então, eu penso que tudo aponta para ele, né? E, pastor, assim, nosso podcast não é mais curto mesmo, inclusive porque hoje já vai ter a palavra do pastor Maxwell. Quando esse episódio entrar no ar, já vou ter deixado o link da palavra. Então, depois de assistir esse episódio, você clica no link e assiste a palavra do pastor. Mas, como é uma conferência de homens, vamos falar rapidamente aqui um pouquinho de homens. Como é que é o trabalho de homens lá na sua igreja, pastor? Bom, a gente... O Hero. O Hero. Eu tenho um slogan que eu criei. Nós somos homens inquebrantáveis diante do pecado e quebrantados diante de Deus, porque o Senhor é a nossa força. Hero. Então, é um slogan que a gente grita ali. E é um trabalho sempre assim, de desafiar os homens, né? Às vezes, normalmente, o trabalho de mulher está lá na frente, os homens estão numa outra pegada, né? Mas é muito importante que os homens se levantem. Eu acho que resgatar a hombridade, a lealdade, o papel, né, do homem, o sacerdócio. Nós estamos aí fazendo um modelo do curso nosso do Hero, estamos falando do Hero Extreme, que é o nosso modelo de curso, as nossas 10 lições, mas num outro ambiente, num outro formato, de formas que desafia o homem na alma, no espírito e no corpo. Então, eu tenho visto o homem mais motivado para servir, mais motivado para proteger a sua casa, a sua família. Nós vemos muitos testemunhos. Eu acho que o mais interessante é ver a ferramenta, né? Ver o amor de Deus transformando vidas. Então, eu vejo o homem transformados. Nós temos... A igreja como um todo tem, né, um DNA muito forte, um trilho estabelecido, e esse resultado nós temos visto ali em Belém também, né? Aqui em Brasília a gente sempre vive grandes desafios com os homens, mas Deus tem levantado um exército. Uma galera aqui, o senhor vai ver hoje aí, o pessoal é apaixonado por Jesus, com uma disposição, mas não foi tão simples essa formação, né? E o Hero hoje aqui, ele tem sido um braço de ação da igreja muito, muito especial. A gente aqui também anda em aliança com o pessoal do Legendários, né? Eu já fiz o Legendários, temos 50 aqui na igreja. Eu fiz Legendário também. Né? E o pessoal pega no pé, mas é porque realmente não conhece, né? Que é uma ferramenta. Verdade, uma ferramenta que tem nos abençoado muito. Que o que faz a diferença é o encontro com 01. Né? Exatamente. Acaba que tudo que a gente fala vai para esse caminho. É verdade. E aí a gente pensa assim, cara, qual foi a última vez que um homem ficou 4 dias sem celular? Se a gente faz isso na nossa igreja, também vai alcançar um impacto como esse, né? Que realmente às vezes a gente não consegue. Mas a gente tem vivido assim uma experiência especial e Deus tem abençoado. Pastor, eu queria muito agradecer a sua presença aqui. É uma honra saber que o senhor saiu lá do seu estado, veio para ministrar, para a gente nos abençoar. Eu já lhe vi algumas vezes, assim, em conferências, né? Você já veio aqui no Experience, não foi? A gente se cumprimentou, ali, abraçou, mas não teve aquele momento de mesa, assim. Mas todas as pessoas que falam do senhor falam bem. Então eu falei, então é um sinal muito especial. E o senhor está aqui, nos honra muito, nos prestigia muito. É a pura misericórdia de Deus, né? Quem quiser te acompanhar o senhor nas redes sociais, a sua igreja, Lagoinha Belém, como é que a gente faz? @Lagoinha Belém é o Instagram da igreja. O meu pessoal é Maxwell Jesus, Maxwell Barros J, melhor dizendo, Maxwell J. Agora, vamos lá. Vamos de novo, gente. Maxwell Barros J. Eu não costumo dar muito no Instagram, por isso que eu não sei muito bem. Mas é isso, Maxwell Barros J. E aí, @Maxwell Barros J, você vai ter aí acompanhar. Eu sempre estou aí colocando algumas palavras, mensagens, incentivando o povo. Que bênção. Então é isso, olha. Se você está chegando agora, não é inscrito no canal, se inscreva. Tem muitas outras conversas edificantes aqui. E, lembrando, vai estar aqui as redes sociais do pastor da Lagoinha Belém e também o link da pregação dele. A gente vai ficando por aqui, mas tem muitos outros episódios para você assistir. Beijo no seu coração, forte abraço. Tchau, tchau.